Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro, dessa vez no Facebook, do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Queria dar as boas-vindas à Priscila Tapajoara e o Edgar Granayacon. Vão estar com a gente, são dois fotógrafos e vão estar com a gente conversando sobre a fotografia que eles desenvolvem, e mais outras questões, né, que envolvem os povos indígenas, né? Bem-vindos, Priscila e Edgar. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui e compartilhando as nossas ideias com vocês. Ariantã, obrigado. Obrigado. Eu queria avisar que nós vamos estar recebendo também algumas perguntas aqui pelo lado e vamos estar colocando. Essa live tem mais ou menos uma hora de duração, está sendo feita pelo Facebook, e a gente vai estar conversando com vocês a respeito do trabalho de vocês como fotógrafos, como ativistas. Mas antes eu queria dar um aviso rapidamente. O Festival de Fotografia de Paranapiacaba é pensado sempre na questão da educação, dos direitos humanos e do meio ambiente. Queria agradecer sempre a equipe de voluntários do festival, que está acompanhando. E também, antes de iniciar, eu não queria destacar a questão racial que está acontecendo no Brasil, né, e nos Estados Unidos, né, com o falecimento de George Floyd, e no Brasil, com as mortes recentes das crianças, né, agora, recentemente, o Miguel de Pernambuco e o João Pedro do Rio de Janeiro, e mais as outras 41 mil mortes que nós tivemos no Brasil no ano passado, né, que acontecem de forma violenta, em que 75% dessas mortes são de pessoas negras, né, e é importante dar esse destaque, fazer essa reflexão. A gente, no festival, busca sempre, em todos os convidados, em todas as participações, a pluralidade de gênero, território, etnias, enfim, nossa diversidade. Essa semana a gente começou celebrando criticamente a Semana do Meio Ambiente com o Vitor Moriyama, é um fotojornalista com projetos na Amazônia, e a Bárbara Veiga, da Liga das Mulheres pelos Oceanos. O tema desse ano do festival é Terra, nada mais do que chamar pessoas que têm contato, têm espiritualidade como vocês, Priscila e Edgar. Eu vou fazer rapidamente a apresentação dos dois e daí a gente já começa a conversa. A Priscila Tapajoara é de Santarém do Pará, onde ela está agora, um militante indígena, ativista climática e uma das coordenadoras do Mídia Índia, integrante do coletivo Mulheres Indígenas, Lutar e Resistir, que fica em São Paulo, fotógrafa e cineasta, seu trabalho é pautado na defesa dos direitos dos povos indígenas. O Edgar Granayacon Chacriabá está em São João das Missões, próximos de São João das Missões, em Minas Gerais, e nos permite ver, através do seu olhar, o que é o povo indígena pelo campo da etnofotografia. Ele é mestre em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele usa a fotografia como ferramenta para reconquistar o sonho do povo indígena, a retomada do território e das águas às margens do Rio São Francisco, que pertenciam ao seu povo. Muito obrigado aos dois. Tá. Priscila, você é coordenadora do Mídia Índia, e qual é a proposta que é feita no Mídia Índia, né? Por que foi criado o Mídia Índia? Por que foi pensado criar uma associação para trabalhar com a imagem do índio para o índio, né? Como trabalhar um pouco com essa imagem que algumas pessoas preconceituosas têm? Qual a ideia inicial da Mídia Índia? Então, quem criou o Mídia Índia foi o Erisvan Guajajara, né? E foi criado em 2017. O Mídia Índia começou com um projeto no território Araribóia,
que era Coisa de Índio, que era voltado. Era a mesma coisa do que Mídia Índia, era para falar sobre mostrar a luta do território Araribóia, junto com também outros territórios ali próximos, né, ali no estado do Maranhão. E aí o Erisvan, junto com outros parentes Guajajara, tiveram a ideia, né, e a iniciativa de criar um coletivo que se estendesse a nível nacional. Que fosse isso, que fosse a voz dos povos indígenas, né? É porque a gente sabe que no Brasil, tipo, a mídia ela é monopolizada, né? E, então, as notícias, elas não aparecem da forma que deveriam aparecer, né? Então, tipo, não tem protagonismo também, então você quase não vê negro jornalista, né? Você não vê indígena trabalhando na televisão, né? Em jornalismo e tudo mais. Então, a gente queria mostrar a nossa luta e aí eles resolveram criar esse coletivo. E aí esse coletivo rapidamente se estendeu. Foi quando eles chamaram colaboradores de outros estados para participar. E aí foi nisso que eu entrei. E aí o Mídia Índia, desde 2017, só vem crescendo muito. E é um trabalho que a gente faz com muita responsabilidade, porque tudo é passado pelas mãos das lideranças. Então, tudo que a gente for fazer, a gente sempre conversa com as lideranças e vê o que pode, o que não pode. Então, a gente tem um cuidado, né, em mostrar as nossas notícias. E a questão é essa de dar voz ao nosso povo. Então, tudo que a gente mostra sempre é mandado das bases, porque hoje são 10 colaboradores fixo, né, que está na Mídia Índia, mas fora esses 10, tem outros colaboradores que estão na base. Então, eles mandam conteúdo para a gente avalia, mostra para as lideranças, após que é liberado, a gente posta. É esse o nosso trabalho. E como é que vocês estão distribuídos, assim, no Brasil? Como é que é essa distribuição? Onde você falou que uma parte desse grupo, né, que coordena? Tem gente na Bahia, tem algumas pessoas no Maranhão, tem no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, eu que fico no Pará, em São Paulo. É isso, você está dividido nesses estados. Eu acho que no Amazonas também tem gente. E isso está crescendo? Como é que você está percebendo essa necessidade de ter o Mídia Índia? Não, está crescendo. Diariamente cresce. E aí a necessidade de se expandir sempre vem. Então, a gente, antes de ter essa pandemia, né, que fizesse com que nós nos isolássemos, havia capacitação de jovens nos territórios para que eles se tornassem novos colaboradores e pudessem ajudar a gente. Mas, assim, fora esses que estão... Não é que a gente não fala que está à frente do Mídia Índia, mas são a gente que está ali, que a gente faz as postagens, que a gente edita os vídeos, edita as fotos que os outros colaboradores mandam, estão nesses poucos estados, né? Mas o resto está em todo o Brasil mesmo. Tem em todo o Brasil, que eles estão sempre nos mandando notícias, e aí a gente faz essa avaliação, aí a gente pega, edita, e aí posta. Bacana. Edgar, você fez um mestrado em antropologia, né? Da onde surgiu essa vontade, essa necessidade de estudar, né, de fazer um mestrado, ter um mestrado de etnovisão, o olhar indígena que atravessa a lente? Esse meu trabalho com a etnofotografia, ela já vem de um longo trabalho, ou seja, foi desde que a minha iniciação começou aqui mesmo na aldeia.
não foi uma proposta, digamos assim, que partiu da própria vontade, da expectativa do nosso povo de ter a imagem, a fotografia, o audiovisual de modo geral, como esse instrumento de luta e resistência, como a gente costuma dizer, né? Que a gente faz o uso dessas ferramentas de audiovisual, fotografia e vídeo como se fosse o nosso arco e nossa flecha nos dias atuais, né? Digamos assim, né? E aí mais tarde eu fui amadurecendo essa ideia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, dentro da antropologia, pois a própria antropologia ela tende a discutir o que é a antropologia em si e seus modos de fazer antropologia, claro, mas a partir de outras linguagens, né? E nós enquanto indígena também temos essas outras formas de perceber e olhar o mundo. Então eu vi também na fotografia, na imagem, no audiovisual, uma maneira também da gente estar dizendo aquilo que somos com o nosso olhar propriamente dito, digamos assim, né? Aí por isso eu também arrisquei em fazer algo relacionado à imagem, tanto que meu trabalho acadêmico ele não é só estritamente acadêmico, mas eu tento trazer essa minha própria experiência de vida aqui na comunidade relacionado à fotografia, né? Ao longo dessa minha trajetória, assim. E você, a gente está tendo alguns problemas de conexão. Você, na verdade, você não está na aldeia, você até andou. Descreve um pouco que você teve que andar uma distância, né, uns 20 minutos até chegar numa conexão melhor. Mas é porque literalmente eu estou dentro do mato, né? É aqui aonde eu encontro sinal de internet na aldeia, sinal de celular, né? Para mim conseguir fazer essas lives, ou seja, não é tão simples o processo assim, né? Mas é aqui onde eu estou e onde eu vivo, né? Mas assim, eu tô em casa, né? Não tem problema também. Mas está vindo bem, tem uma luz linda, né? Que passa Mas por eu posso você. levantar, sentar, para mim é tranquilo também. Ah. Priscila, você voltou. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens da Priscila e do Edgar. Priscila, você morou um tempo aqui em São Paulo. O que você estava fazendo aqui na cidade? Você fala que você fica entre Eu Santarém falei e São que Paulo. Ficou mudo? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Acho que a internet está bem ruim. João, você tá funcionando certinho aí? Você tá eu ouvindo estou conseguindo direitinho? ouvir Priscila muito bem, mas João Então eu vou tá mudo. continuar. Beleza. Então é isso. Eu fui aqui em Santarém, eu fiz um curso de fotografia, eu ganhei um curso de um amigo do meu pai. E, e aí eu aprendi algumas coisas, mas que foram bem básicas. E eu tinha uma necessidade de querer aprender mais, aprimorar mais, mas não só na questão da fotografia, mas tanto do vídeo também. Eu sempre tive essa vontade de aprender. E eu tenho muitas dificuldades de estudar sozinha. Então, eu queria aprender numa escola, alguma coisa do tipo. Até porque a gente sabe que nessa sociedade branca sempre tem uma cobrança de ter que ter um diploma, sempre tem essa cobrança de ter um diploma, né? E eu moro na cidade, então eu também queria ter esse diploma para mostrar para as pessoas que eu podia tipo, estudar, eu podia entrar numa universidade, que eu podia ter um diploma, tipo, falar, esfregar na cara deles que eu também tinha acessado isso, que muitas das vezes está restrito somente para as pessoas que são mais ricas, né? E não está acessível para qualquer para uma pessoa da classe mais pobre. Então, eu consegui ir para São Paulo, mas nesse meio tempo eu também fui aprendendo muito no movimentos, aqui sobre a questão de fotografia, fazia muito foto na minha região, e fui para São Paulo e consegui uma bolsa de estudo para fazer produção de audiovisual.
E aí foi onde eu aprimorei meus conhecimentos, tanto na fotografia quanto no vídeo. E aí eu morei em São Paulo durante 4 anos, estudando e depois trabalhando com cinema. Mas é importante a gente sempre voltar, né? E pegar esses conhecimentos que a gente adquiriu lá fora e tentar reproduzir, passar para as pessoas que estão dentro do nosso território, e aprender cada dia mais com a liderança, porque é isso, a gente não é nada se a gente não tem um acompanhamento da liderança, se a gente não conversa, se a gente não participa do movimento ativamente, né? Se a gente não utiliza essas ferramentas, esses conhecimentos externos para ajudar na nossa causa, na nossa luta. Então, também foi por isso que eu voltei para minha casa, para minha região. Apesar de que eu moro na cidade, mas aqui eu consigo estar muito mais próximo do movimento indígena dos povos do Baixo Tapajós do que lá em São Paulo. Edgar, a gente estava conversando um pouco antes, né, da live, você falou algumas reflexões sobre a natureza que eu achei, né, importante. Eu tive algumas experiências com povos indígenas e sempre foi muito emocionante esses contatos. Sempre foi uma coisa que não tem explicação. Eu me lembro de uma comunidade aqui, Tupi-Guarani, e que a gente ia lá fazer um trabalho aqui em Parelheiros, e a gente chegava lá, eles colocavam a gente para sentar, assim, e vinham umas crianças e ficava cantando a música, e parecia que a gente entrava num transe, né, com essa relação na natureza. O que você tem a falar, né, dessa relação na natureza com as pessoas que vivem na cidade? Bom, eu acho que, como a gente estava conversando antes, o nosso trabalho enquanto fotógrafos ou cineastas ou indígena, ela não está limitada a essas funções, né? De ser, a gente costuma dizer que a gente não está nessa categoria de uma caixa, né? Ah, eu sou fotógrafo, eu sou cineasta. A gente, sobretudo, é indígena, a gente faz parte de um povo, ou seja, também o nosso trabalho, pelo menos eu tento trazer no meu trabalho, um pouco daquilo que somos, né? E isso também envolve toda essa relação com essa própria natureza, isso que os brancos costumam a chamar de natureza, né? Porque para nós talvez não tenha uma separação muito clara do que é natureza, cultura, humanos e não humanos, digamos assim, né? E isso também na própria fotografia, ela está na própria fotografia, ela podem revelar algo desse tipo, né? Tanto que na nossa língua Xacriabá, na língua Aquém Xacriabá, Ba significa imagem ou alma, né? Ou seja, é um pouco se aproximando dessa tradução do que é imagem para nós nesse sentido, né? Qual a influência e o poder que a imagem tem, né? E falando no dia de hoje, que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Isso está tudo relacionado. Talvez para nós indígenas fique até desconfortável em dizer algo sobre hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, sendo que toda a nossa reivindicação de luta por território, luta pela terra, está estritamente... Agora foi ele que caiu. Foi ele que caiu. Foi. Ele volta daqui a pouco. Eu vou mostrar agora, serão imagens produzidas pela Priscila, que estão no site da Priscila e no Instagram do Edgar. Essas imagens são da Priscila. Se você quiser fazer alguns comentários, Priscila. Então isso aí era um card que a gente do Mídia Índia produziu para chamar
algumas pessoas acharam que era eu, mas não era eu nessa foto. Mas foi um card que nós do Mídia Índia produzimos para convocar fotógrafos indígenas para estar enviando fotos para que a gente está montando ainda uma galeria no site do Mídia Índia, para mostrar o trabalho desses fotógrafos indígenas que estão espalhados pelo Brasil, que são bastante fotógrafos, né? Fazem uns trabalhos muito bonitos. Aqui também é outro post, né? Isso. É o post do Mídia Índia, né, que a gente fez para falar sobre a MP da grilagem, que virou uma PL agora. E que é isso, assim, hoje está sendo debatido, né? Aí isso é uma foto minha que eu fiz na primeira marcha de mulheres indígenas lutar e resistir, que foi em São Paulo, há 2 anos atrás. Isso aí também. Eu faço bastante foto de celular, essa imagem sobre a aérea, né, daqui da região do Tapajós. Essa imagem que é de um lago chamado Lago Maicá, que é um lago que está aqui na região de Santarém, próximo à cidade, né? E é um lago que está sendo muito ameaçado, porque já há anos querem produzir um porto graneleiro na saída do lago quando encontra o rio Amazonas. E se esse porto for construído, né, vai matar o lago, e todas as pessoas que moram na beira desse lago vão sofrer grandes consequências. E tem povos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas que têm a sua subsistência desse lago. Aquela foto antiga foi no Caton, numa aldeia lá no Alto Tapajós, do povo Munduruku. Aquele rio, ainda quando eu fui, estava transparente. Agora, por causa da invasão do garimpo, nesse rio, a água mudou totalmente, é uma cor totalmente barrenta. Não, já é um rio onde não se pode mais consumir a água, né, beber a água. É perigoso comer os peixes, né, por causa da questão do etilmercúrio, que acaba contaminando os parentes que vivem naquela região. Então, hoje, né, como a gente fala, o pessoal diz que é o dia do meio ambiente, né, e eu acho assim que não é um dia de comemoração, é um dia onde que a gente tem que lembrar das coisas ruins que estão acontecendo nos territórios, né, e que as pessoas não sabem. Então, assim, na região aqui do Tapajós, principalmente no médio e no alto, tem um grande conflito com os garimpeiros. Os garimpeiros estão invadindo, estão adentrando os territórios, estão adentrando em lugares que são sagrados do povo Munduruku. Lideranças Mundurukus sofrem ameaças diariamente por causa desses garimpeiros e também por causa dos madeireiros. Então, esse rio, essa foto são das crianças, que eu falo que é até pé de moleque. Essa imagem é no território Tupinambá, no Tapajós, na margem esquerda, né, quando se desce o rio. Foi um luau que a gente fez lá com os parentes. Isso aí é Boruti que eu fiz, uma bem antiga, Boruti. A gente faz o vinho do Boruti, né, uma fruta muito potente, tem muitas coisas boas, benéficas para o corpo humano. Ela sustenta muito o vinho do Boruti com farinha, é uma substância boa. Bem comum aqui na região da gente consumir. Esse aqui foi um ato que teve dos povos daqui do Baixo Tapajós. Esse daí é na aldeia, né, do território Munduruku. Esse daí foi na Assembleia em 2016, antes de eu ir para São Paulo, eu fiz essas fotos. E eles fazem um ritual.
Esses são os tocadores de taboca também, são lá na aldeia, lá com os parentes Munduruku. São os senhores, anciões, que tocam essa taboca, é um instrumento muito tradicional do povo Munduruku, né? Tá. Eu vou chamar novamente o O Edgar. Edgar. Olá, Oi, Edgar, nós estamos apresentando algumas imagens da Priscila e daqui a pouco a gente vai apresentar as suas, tá bom? beleza. Estou apreciando. Esse daí foi no encontro de mulheres indígenas lutarem e resistir em São Paulo, das crianças, né? Para mostrar que como nós mulheres, né? A gente sempre está na luta e a gente sempre leva nossas crias, né? Para lutar com a gente, para elas aprenderem desde criança o que é o movimento e a importância de lutar, né? Pelos nossos direitos, pelos nossos territórios. Esse aí também é lá no encontro. Esse aí é lá em... Isso é na aldeia Caton também, é uma parente, uma Bibi Munduruku. Esse aí também, na aldeia Munduruku. Também lá na aldeia Munduruku. Aí isso é no Rio Maró, né? No território Maró, é uma criança Arapiuns. Esse garoto, ele é Munduruku do Baixo Tapajós. Aí isso era para mostrar como aqui na nossa região, assim, como a gente não precisa de muita coisa para brincar, né? Como a gente consegue brincar e reaproveitar as coisas que em outros lugares vai para o lixo. Gente, aqui tá batendo janela, não vão se espantar. Ainda bem que a conexão tá boa. Oi? A conexão tá boa fechar. ainda. Nossa, tá tipo ventando super. Deixa eu fechar aqui, gente. Ainda bem que aqui não chove muito, não. Pera, acho que melhorou. Deixa eu ligar essa luz. Isso é lá no território Munduruku também, né? As crianças brincando. Elas ficavam pedindo para mim tirar foto agora. Esse outro é uma pintura. É uma pintura Munduruku, né? Muito tradicional do povo Munduruku. Tem bastante foto lá dos parentes Munduruku, porque o site ainda não está tão atualizado. Tá bom. Edgar, tá conseguindo ver as imagens? Estou ótimo. Vou começar a passar algumas das suas imagens aqui também, tá? Eu retirei do seu Instagram. Essa questão, essa foto remete à questão da água, né? Do Rio São Francisco, aquele do sonho que vocês têm, né? É isso? Sim. Porque o nosso território Chacriabá, atualmente ele está demarcado e homologado, mas não é nem um terço do tamanho do que é direito, né? Ou seja, e o principal, a área ficou de fora, que é o Rio São Francisco. Originalmente o povo Chacriabá habitava a margem esquerda do Rio São Francisco, né? Tanto que se a pessoa for pesquisar pelo Chacriabá, ainda vai ouvir esse trecho, né? Tipo, o Chacriabá habita a margem esquerda, mas assim, hoje em dia não estamos mais na margem, estamos bem fora deles há muito tempo, devido a essas invasões que tiveram no passado. E Chacriabá foi obrigado a se deslocar para mais
para dentro do território, assim, né? Saindo fora do Rio São Francisco. E hoje a luta é justamente por ampliação do território, que a gente chama de retomadas, né? Ou seja, retomar o território hoje em dia é cada vez mais importante. O Jacareabá tem uma demanda muito grande de voltar ao rio, né? Só que hoje também é um lamento muito grande, principalmente hoje em dia que a gente está, especialmente no dia de hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante lembrar isso, né? Que o povo Jacareabá não tem mais acesso ao Rio São Francisco. E mesmo com essa possibilidade de retomar o território para chegar ao rio, ele está todo detonado, assoreado, e talvez muitos lembrem ainda dos crimes da Vale do Rio Doce que teve em Brumadinho, em Mariana, também afetou o Rio São Francisco, porque ele afetou vários afluentes do Rio São Francisco, ou seja, o Rio São Francisco ele também se encontra contaminado nos dias atuais, né? Aí é uma luta constante, né? Quando a gente está prestes a retomar o território com o rio, ele está sendo morto também. Assim como muitos parentes nossos foi morto no passado, o rio também está. Então a gente costuma dizer que a nossa luta por território, por terra, é também a luta pela água, né? Nesse sentido também, sim. Ah. E como é que está a questão da pandemia, né, com o curso, né, o que está acontecendo no Brasil todo, e os povos indígenas que sofrem isso com mais frequência, né, tem várias histórias são grupos muito vulneráveis a não só essa pandemia que está atingindo o mundo inteiro, mas outras doenças. Como é que está essa questão da pandemia para vocês? Sim, como a gente costuma dizer, pode ser que para os brancos, para os não indígenas, essa pandemia seja uma novidade, né? Só que foi justamente através das pandemias que veio junto, que foi consequência das invasões do nosso território por garimpeiros, fazendeiros, missionários, e com isso também vieram muitas epidemias, né? Que no qual dizimou milhões de indígenas aqui no Brasil, né, de nossos parentes, de nossos antepassados, né? Ou seja, os nossos mais velhos, principalmente, têm isso na memória, né? Muito forte esse processo de extermínio dos seus parentes através de uma epidemia. E com esse nova epidemia que é do coronavírus, isso também é muito preocupante, porque nós, enquanto indígenas, também somos um dos povos mais vulneráveis diante Sim. de epidemia, né? Imagina se para os brancos, os países mais ricos, não estão conseguindo controlar essa epidemia, imagina isso chegando na nossa aldeia, né? Quão catastrófico isso vai ser, né? E já está sendo. Priscila comentou aí da região do Pará, dos Munduruku. Inclusive tem muitos Munduruku morrendo, né? Na Amazônia é a região onde tem mais parentes indígenas morrendo devido ao coronavírus, né? Então isso é cada vez mais preocupante para nós, assim, né? E, e os mais velhos também têm muitas leituras sobre isso tudo que está acontecendo. Isso também não é algo assim que foi de graça. Tudo é uma consequência também desta relação que que o próprio ser humano mais quem? Os brancos com o sistema capitalista fizeram com a natureza, né? Essa relação que é de exploração do meio ambiente, que é essa questão de ver a terra apenas como um produto, como um ganho de dinheiro, nesse sentido assim, né? Então, tudo isso que está acontecendo também, tudo isso que está acontecendo também é consequência de toda essa relação desenfreada que o sistema capitalista dos brancos criaram através ao longo do tempo, né?
Se você quiser comentar algumas das imagens também, fica à vontade. Achei que tinha travado. Sim, essas imagens que você está mostrando, ela faz parte também desse processo que a gente estava falando, que a Priscila também falou, desse uso da fotografia que a gente faz também nos movimentos, né? Ou seja, a gente usa desse espaço dos movimentos, da nossa luta, dos povos indígenas, a gente usa da fotografia como uma ferramenta também de luta e resistência, né? E essas aí são fotografias de vários parentes do Brasil inteiro. Essa aí, por exemplo, são das mulheres Caiapó, né? E de como que também a gente tenta, embora a fotografia ela nos ensina muito, e de como que a gente pode usar da imagem, da fotografia, para tentar descrever aquilo que um povo é a partir da sua cultura, do seu momento, de como que é a relação daquele povo com o próprio meio em que vive, nesse sentido assim também, né? Essa fotografia, por exemplo, ela foi durante os Jogos Indígenas lá no primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que teve, né? Que foi no Tocantins, em 2015, né? Aquela foto anterior era do povo não me lembro o nome agora, mas é Oana, que é do Panamá, é isso, né? Tá bom. Esta foto, por exemplo, é um processo de construção de casas, digamos assim, tradicionais aqui do Jacareabá, né? Feita com barro, com a própria terra, digamos assim, né? E essa menina que aparece na imagem, inclusive, ela é filha do pajé Vicente, e ela é minha filhara, né? Assim, e a gente tem uma relação próxima, assim, também, né? E a gente tenta trazer também, não exatamente assim, fotografia, vou fotografar aqui para mostrar o que estão fazendo, né? Mas também abrir brecha para que as pessoas interpretem também sobre a imagem, assim, né? Do que ela pode revelar para as outras pessoas também, né? E, inclusive, pode ter leituras muito diferentes quando as pessoas chegam aqui no território Jacareabá e vê uma casa, digamos, de pau a pique, né? Como já tem acontecido muitas vezes. Algumas leituras pode ser pode achar que isso é uma pobreza, por as pessoas não ter condições, digamos assim, de construir uma casa, entre aspas, melhor. Por outro lado, construir uma casa a partir da terra também cria vínculo com ela e cria relações também com a própria terra, né? Ou seja, construir a sua morada a partir do próprio conhecimento que o povo tem. E isso é um momento de mutirão. Nessa fotografia aí é um mutirão onde as famílias estavam fazendo uma casa para outro parente, entendeu? Nesse sentido assim, que estava precisando de uma casa melhor, assim. Okay. Embora essas fotos não estejam assim, no Instagram não tá uma série sobre isso, mas ela remete a isso. Aí eu trago muito também essas coisas das crianças, né? Como que as crianças aprendem sobre quem você é, sobre a sua identidade, digamos assim, do próprio dia a dia, brincando, né? Até em algumas eu costumo dizer que é brincando de fazer brinquedo. A gente tem inclusive a gente tem um material que ele é didático, voltado para crianças, para alunos do ensino fundamental, né? A gente construiu esse material em parceria com a FMG, com a Secretaria de Educação, e ele traz muito essa questão das crianças, dos modos que elas aprendem na escola, que não é essa escola entre quatro paredes, né? Mas é justamente fora dela, ou seja,
a escola está literalmente na aldeia. Sim. E esse aqui é o momento que a gente está vivendo agora, né? Que é o momento, nós, o povo Xacriabá, com essa pandemia que está em curso, estamos fazendo monitoramento do território. Aqui no Xacriabá ele é um território grande, assim, de 56 mil hectares, com mais de 10 mil pessoas e 9 entradas, assim. Então, a cada dia, as aldeias vão se revezando para ir nas entradas dos territórios, para ter esse controle de quem entra, de quem sai, e essa fotografia é um dos momentos que a gente estava fazendo esse processo, né, de monitorar o território, uma das partes do território, porque a aldeia está dividida em vários lugares e vários grupos estão fazendo esse mesmo trabalho, né, para ter esse controle de conter a pandemia, para que ela não chegue aqui na nossa terra com tanta força, né. É. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo muito bem. As pessoas estão fazendo algumas perguntas e a equipe está respondendo, né, o site da Priscila, o seu Instagram, o Instagram da Priscila também. Aham. Bom que a gente pôde ver algumas das imagens, né, da Priscila e do Edgar. A gente está colocando as mensagens, né, aqui do lado. Eu queria perguntar um pouco para a Priscila também, né, como é que você vê essa questão da natureza? Você demora, parece que 6 horas, né, até chegar na sua comunidade, no seu povo, na sua comunidade. Você vai com frequência? Como é que é essa sua relação com a sua comunidade? Então, como eu disse, eu moro em Santarém. A minha família é aqui de Santarém. O nosso território sagrado do povo Tapajós era a região de Santarém. E a minha avó sempre fala que quando ela era mais nova, a cidade foi crescendo, né? Então, os parentes foram migrando para outros lugares. Mas, assim, o território hoje do povo Tapajós, aonde se tem aldeias do povo Tapajós, é na região do Lago Grande, Arapiuns, é na região do Arapiuns, que chamou região do Lago Grande, porque fica entre esses rios e esse Lago Grande. Fica em torno de 6 horas, mas eu não vou lá, porque como eu não tenho família lá, né, a minha família fica na região de Santarém. Aonde a minha família tinha território, a casa que era na comunidade, hoje, como a cidade foi crescendo e também não era uma região que era demarcada, não era reconhecida como, porque assim, o que acontece na história de Santarém, o povo Tapajós ele foi totalmente extinto. Então, a gente sabe que a gente conhece, a gente sabe que a gente não foi extinto, né? Que hoje, sim, tem muitos parentes nossos por aí. Aqui na região do Baixo Tapajós, tem povos que tem gente que não reconhece, diz que já foi extinto, que nunca existiu, mas a gente sabe da nossa história, a gente sabe que a gente está vivo aqui. Então, aonde era a região que a minha avó morava, que era onde ela nasceu, com a mãe dela onde nasceu e tudo mais, hoje foi vendido esse território. Essa região foi vendida pelo um processo de grilagem também, que a gente acha que, né,
tem gente que não conhece muito bem, é um processo de fazer uma documentação falsa, e foi o que aconteceu com a minha família. Minha família perdeu, ela teve que sair desse lugar porque um homem vendeu ali aquela região que era nossa, que era a nossa terra, e disse que era dele e vendeu, e muitas, não só a minha família, como outras famílias tiveram que migrar de lá para a cidade. Então, eu nasci na cidade. Só que aqui, mesmo com esse processo de estar dentro da cidade, a cidade de Santarém, ela está nas margens do Rio Tapajós, ela ainda é uma cidade pequena, então, assim, há coisas da nossa cultura muito presente, por mais que algumas pessoas acham que não é da cultura indígena, é sim, o ato de você tomar um tacacá no final da tarde, ou você tomar um açaí, isso sim é da cultura indígena, né, da nossa cultura herdada pelos nossos antepassados. Então, meu avô, ele era pescador, a gente sempre morou na beira, próximo do rio, né, na beira do Lago Maperi, que a gente fala, é um lago muito conhecido aqui na cidade de Santarém. Então, o meu avô e a minha avó sempre nos proporcionaram a gente ter uma relação muito forte com a floresta e principalmente com o rio. A nossa família tem uma relação muito forte com a água, com o rio, né? Não só pela essa questão que também a gente teve a nossa subsistência através do rio, né? A gente foi criado à base de farinha e peixe. Mas também pela questão dos encantados. Então, tipo, meu avô sempre contou as histórias dos encantados, sempre fez com que nós tivesse esse reconhecimento e tivesse principalmente esse respeito pelos espíritos que estão dentro do rio e da floresta. Então, mesmo eu vivendo na cidade, eu tive essa relação muito forte com a questão da floresta, né, e dos encantados, e a relação, esse respeito, a gente aprende desde criança. É uma coisa que, assim, que eu falo, não só eu como outras pessoas falam, o que é nosso, tipo, não importa, não adianta se a gente vai para o Japão, vai para a China, vai morar em São Paulo, qualquer outro lugar. O que a gente aprendeu no berço, né, o nosso conhecimento foi passado pelos nossos avós, pela nossa mãe, por mais que as pessoas tentem, eles não adianta, não vai sair, sempre vai estar ali, né, porque é algo nosso. Então, é uma coisa que esse aprendizado, a questão da minha cultura, eu levo muito para todos os lugares que eu vou, eu falo muito. Às vezes eu tenho um pouco de cuidado de falar certas coisas, porque como eu não estava aqui em Santarém, e tem coisas que é importante só as nossas lideranças falarem, né? Mas sempre que eu posso, eu falo das coisas que acontecem aqui na nossa região, na região do Tapajós, porque o Pará hoje, assim, ele está se tornando um novo Mato Grosso. Porque está subindo a soja, então aqui em Santarém tem um dos maiores portos graneleiros da América Latina, é aqui em Santarém. Então, se tem um fluxo muito grande de caminhão, um fluxo muito grande de navios. Toda semana tem navios gigantes na frente de Santarém, se escoando soja. Mesmo agora, com a pandemia, eles estão trabalhando, né? Os assassinos, os invasores, eles não estão tirando a quarentena, não. Eles estão lá invadindo o nosso território. Então, aqui na região do Baixo Tapajós tem uns conflitos muito grandes com a questão da soja, com os sujeiros. Cada dia mais estão adentrando dentro dos territórios, né, invadindo os territórios, contaminando o nosso solo, nossa terra, né, nossa mãe terra, contaminando com agrotóxico, mata a floresta, mata o solo, mata os igarapés, mata os peixes e mata a gente também, né, porque é um conflito muito grande. E aqui é uma região que é muito visada para essa questão, porque o rio é um encontro de dois rios muito grandes, que é o Tapajós e o Amazonas. A gente está na passagem para Manaus, então tem muito navio. Aqui tem uma concentração, então, assim, os governantes daqui, eles querem
eles dizem desenvolver a região, né, expandir a região. Então, a gente vê que coisas horríveis acontecem aqui, de invasão de terra. Eles querem transformar as aldeias num campo de soja para plantar soja e colocar gado, mas assim, a gente não vai permitir. As lideranças que estão na frente daqui da região do Baixo Tapajós, ninguém vai permitir com que isso aconteça, né? Fora as hidrelétricas, um monte de outra coisa que eu podia ficar horas falando. Nós já tivemos também outras pessoas falando dessas questões, né, que vocês estão levantando. A gente vai ter que encerrar, porque o Edgar já está ficando no escuro total, né, ele está ao ar livre. E eu queria perguntar, primeiro para o Edgar e depois para a Priscila, que vocês deixassem uma mensagem, né, uma mensagem para quem está ouvindo, o que vocês gostariam de falar para as pessoas, né, nesse momento, nessa situação que a gente vive, muito difícil no Brasil, de além da pandemia, né, essas questões que você falou de alteração de leis ambientais, né, outras questões da indústria querendo chegar no Amazonas, chegar em várias áreas. Então, primeiro com o Edgar, o que você pode deixar de mensagem? Acho que para finalizar um pouco, porque claro, se a gente fosse falar tudo, essa live não iria dar conta, né? Mas agradeço também pelo espaço do pouco que a gente teve, mas foi muito, creio que foi muito enriquecedor, claro, para nós, e eu acho que muito para quem está ouvindo também, né? Mas espero que tenhamos outras oportunidades de debater mais coisas e a gente ir nos acompanhando, né? Mas dizer também, né, que para que fique essa reflexão, principalmente para os não indígenas, de que quando se fala em meio ambiente, ou em natureza, ou em cultura, para nós, enquanto indígena, essas coisas não estão desligadas, não estão dissociadas uma da outra, né? Ou seja, para nós é uma questão fundamental, assim, né? Para nós a nossa vida é justamente o meio ambiente, por isso que a Priscila meio que deu já uma resumida falando dessa importância, do que significa isso. Então eu acho que é basicamente essa questão de que natureza, o meio ambiente, para nós, ela é a vida. Por isso que a principal luta dos nossos parentes, do nosso povo, é a luta pelo território, porque o território, ela é a base daquilo que somos. E sem o território, a gente vai perdendo aquilo que a gente é e essa conexão. Por isso que a principal luta dos nossos povos é a luta pelo território, porque sem a terra, sem o território, a gente vai perdendo aquilo que a gente é. Por isso que a gente temos essa conexão muito forte com isso que os brancos chamam de meio ambiente e natureza. Então eu acho que fica esse recado assim forte para as pessoas, principalmente os não indígenas, pensar sobre aquilo que somos, né? Nós somos parte de muita coisa, parte de um todo, né? Por isso que se você destrói, vai ter consequências muito graves daqui para frente, ou isso que a gente está vivendo agora, né? Nossa, eu sou muito fã do Edgar, eu acho assim, o trabalho dele incrível, então para mim foi uma honra em participar dessa live junto com ele, assim, eu acho que ele é uma pessoa incrível, o trabalho dele como fotógrafo, né, é incrível. E o que eu posso falar, acho que nesse Dia do Meio Ambiente, é que eu vejo que o não indígena, quando você não tem uma conexão espiritual com a terra, com os encantados, você é um ser vago, você é um ser perdido nesse universo. Então, né, a gente tem essa conexão com a terra, a gente tem essa ligação espiritual, porque a gente aprende desde criança, né, que a terra, ela não só dá nosso alimento, ela não só dá o ar para a gente respirar, mas ela nos fortalece espiritualmente, porque o nosso desencantado é a morada dos nossos encantados, é a morada dos nossos antepassados que lutaram, derramaram seu sangue e suas lágrimas para que nós pudéssemos estar aqui. Então, ao meu ver, o não indígena, ele é um ser vago. Por isso que ele não luta pela terra. Ele só quer
olhar para si mesmo, ele só quer saber de dinheiro, só quer saber de ter bens materiais, e que isso não leva a nada, porque a partir do momento que se destrói a floresta, que se mata a floresta, né, se a nossa mãe terra morrer, todo mundo vai morrer. As consequências não virão só para a gente que vive e depende da floresta, vai vir para todo mundo. E hoje, a humanidade já consegue ver algumas coisas que a natureza é capaz de fazer. O que está acontecendo quando a gente não se cuida, né, da nossa mãe terra? São doenças, né? São doenças que nunca foram vistas, e muita gente está morrendo. Não falo só do coronavírus, mas falo de outras doenças. Né? São terremotos, são aqueles negócios da onda lá, maremoto, sei lá meu nome. São coisas, deslizamentos de terra que acontecem muito aí no Sudeste, né? Tem muitas doenças que aparecem da pessoa mexer na terra. Então, assim, a gente precisa cuidar de que é nosso. E eu não falo só que é nosso, nós indígena, quilombola e ribeirinho. Eu falo nosso de todo mundo que vive nessa terra. Então, assim, hoje as pessoas lembram o Dia do Meio Ambiente, mas é um dia que tem que ser lembrado todos os dias, porque todos os dias você respira, todos os dias você come. Então, eu acho que a gente cuidar, né, da nossa floresta e as pessoas que querem saber mais sobre isso, querem se aproximar, querem conhecer mais, eu indico seguir, né, enquanto nesse momento não se pode ter essa presença física e aprender, eu acho que, assim, hoje a gente tem a internet que ajuda, então eu acho que saia da sua bolha, saia da sua zona de conforto e vai aprender um pouco mais sobre as diversas culturas indígenas, né? E sobre a luta desse povo indígena, quilombola e ribeirinho, né? Sobre essa preservação da nossa floresta, que é muito importante para nós, porque a floresta é uma extensão do nosso corpo, né? E se tira uma árvore, é como se tirasse um braço nosso. E quando derrubam a floresta, estão matando não só a floresta, mas estão matando seus filhos. Somos nós, somos animais que estamos sangrando e derramando lágrimas pelas suas mortes, né? E é isso, gente. Obrigada. Maravilhoso, Priscila, e a gente está também, né, estou vendo aqui a fala da Ju, falando sobre a luz, né, o Edgar está naquele filetinho de luz, e eu achei essa imagem tão linda, e você também falando, dá muita esperança para a gente, duas pessoas tão ativistas, tão jovens, lutando, né, para que a gente respeite mais a terra, né, para a gente ter uma outra relação. Eu espero que essa situação da pandemia as pessoas possam aprender mais. Eu acho que muita gente vai aprender, outros vão continuar, né, infelizmente, mas vocês são uma grande esperança para a gente, né, são jovens, engajados, ativistas, conscientes, críticos, e ótimos fotógrafos que a gente viu aí. Priscila Tapajoara, Edgar Cranaicó, Xancriabá, queria agradecer de coração vocês, e com certeza a gente vai se encontrar ainda esse ano em outras atividades. Vamos sim, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, Edgar. Tchau, Priscila. Ariantã. Tchau. Obrigado. Obrigado.